dia, terceiro ano! Olha só quem está aqui hoje com vocês. Pois é, tia Cris. Senti tanta saudade que pedi licença à tia Yolanda e à tia Cristina para hoje estar aqui conversando com vocês. E a nossa aula hoje, olha só de que é? De filosofia, exatamente. E nós vamos falar sobre justiça. O título da aula de hoje é Justiça. Você vai pegar o seu livro de filosofia, vai acompanhar na página 27, tá bom? Pegue lá o seu livro, eu vou aguardar você pegar o seu livro, tá bom? Eu acredito que você já viu essa imagem por aí. Já viu? Sabe onde foi que eu vi essa imagem? Eu vi essa imagem no filme do Batman. Você também assistiu o filme do Batman? Eu assisti. Lá no filme do Batman, eu vi essa imagem. E ela dizia assim, que a justiça é cega. Você também ouviu? Ah, eu acredito que você já deva ter ouvido essa palavra, essa frase por aí assim, dizendo que a justiça é cega. Será que é verdade essa história? De que a justiça é cega? Sei não. É o que nós vamos descobrir nessa aula de hoje. Então, essa história de que a justiça é cega, dizem que é porque a justiça, ela tem que ser neutra. O que é isso, tia Cris? Isto é, quem trabalha na justiça tem que estar observando exatamente a verdade, não pode pender nem para um lado, nem pender para o outro. Olha a balancinha aqui, ó. Tem que estar de olhos fechados, não pode pender para um lado, nem pender para o outro. Tem que estar de olhos fechados para poder medir a verdade. E nós vamos pensar hoje sobre isso, sobre justiça, sobre ser justo. Muitas pessoas hoje pedem justiça no nosso país, no mundo inteiro, não é? Pedem justiça por milhares de motivos. Uns pedem justiça para melhorar seus salários, porque acham que os salários são baixos, por exemplo, fazendo greves. A gente vê na televisão muitas pessoas fazendo greves. Agora não, por causa do coronavírus, né? Ninguém vai mais para a rua fazer greve, porque todo mundo tem medo do coronavírus. Mas antes do coronavírus, muitas pessoas iam para as ruas lutar por justiça, fazer greves. Outras iam para as ruas para pedir para os governantes asfaltarem as ruas, por exemplo, que eram esburacadas. Além das ruas, as estradas, as BRs, não é? Iam também para as ruas pedir pelo fim da violência, pelo fim da guerra, isto é, pela paz no mundo. Na nossa cidade, nós estamos no mês de maio. Dia 31 de maio, era costume na nossa cidade se fazer um grande movimento pela paz. Dia 31 de maio se fazia a caminhada pela paz, um movimento pela justiça. Esse ano o coronavírus não vai deixar a gente fazer a caminhada pela paz, né? Que pena. Mas era um ato clamando por justiça, não é? Então, muitas pessoas lutam por justiça. Essa justiça começa na minha casa, na sua casa. Você já parou para pensar se você é uma pessoa justa? Você é justo? Pensa um pouquinho. Será se você, quando acha uma borrachinha no chão e você sabe que a borrachinha do colega, você devolve a borracha do colega? Se você devolve, você é uma pessoa justa. Se você bota a borracha bonitinha no bolso, sabendo que ela é do seu colega, você não é uma pessoa justa.
Você está agindo com injustiça. Quando você pega aquilo que é do outro e guarda para si, você não está sendo uma pessoa justa. Tá certo? Pense bem sobre isso. E você já sofreu injustiça? Olha aí lá para sua casinha com seus irmãos. Eu não sei se você tem irmão, mas às vezes quando a gente tem irmão dentro de casa, sabe o que acontece às vezes? Um irmão quebra um copo, esconde os cacos e a mãe pergunta: quem quebrou o copo? E o irmão diz assim: foi o outro irmão, foi o Antônio. Aí a mãe vai lá dar maior bronca no Antônio. E aí você sofreu uma injustiça. Você levou a culpa porque você não quebrou o copo, mas você levou a culpa porque quem quebrou o copo foi o seu irmão e ele botou a culpa em você. Então você sofreu uma injustiça. Uma injustiça pequena, mas sofreu. E quantas vezes a gente sofre injustiça no mundo? Pessoas pequenas, crianças sofrem injustiça, os adultos também sofrem injustiça. Quantas pessoas no mundo sofrem injustiça? Quantas pessoas estão sem emprego? Quantas crianças estão morrendo de fome? Quantas crianças não têm casa para morar? Isso também é injustiça. Eu vou contar para vocês uma história que está no livro de vocês, na página 28. É uma história muito interessante. É uma história que está na Bíblia. Talvez você já tenha ouvido essa história lá na sua igreja. Muito bonita essa história. Ela é chamada a parábola dos trabalhadores na vinha. Um proprietário saiu de manhã cedo para contratar trabalhadores para a vinha. Ele combinou pagar-lhes 1 denário pelo dia e mandou-os para a sua vinha. Por volta das 9 horas da manhã, ele saiu e viu outros que estavam desocupados na praça e disse: vão também trabalhar na vinha e eu pagarei o que for justo. E eles foram. Saindo outra vez, por volta do meio-dia e das 3 da tarde, ele fez a mesma coisa. Saindo por volta das 5 da tarde, encontrou outros que estavam desocupados e perguntou: por que vocês estão desocupados o dia todo? Porque ninguém nos contratou, respondeu eles. Ele disse: vão vocês também trabalhar na minha vinha. Ao cair da tarde, o dono da vinha disse ao administrador: chame todos os trabalhadores e pague o salário, começando pelos últimos contratados e terminando pelos primeiros. Vieram os trabalhadores contratados por volta das 5 horas da tarde e cada um recebeu 1 denário. Quando vieram os que tinham sido contratados primeiro, esperaram receber mais, mas cada um deles recebeu 1 denário. Quando receberam, começaram a se queixar do proprietário da vinha, dizendo: estes homens contratados por últimos trabalharam apenas 1 hora e o Senhor pagou a mesma coisa. Nós suportamos o peso do dia, o trabalho, o calor e ganhamos igual. Mas ele respondeu: amigo, eu não estou sendo injusto com você. Você não concordou em trabalhar por 1 denário? Receba o que é seu e vá. Eu quero dar ao que foi contratado por último o mesmo que eu dei.
Não tenho eu o direito de fazer o que eu quero com o meu dinheiro? Esse é o fim da história. Olha só que senso de justiça diferente, não é? Essa é uma história da Bíblia. O dono da vinha contratou pessoas para trabalhar, cada um entrou num horário diferente, mas cada um recebeu o mesmo salário. Mas quem começou a trabalhar de manhã não estava satisfeito de receber o mesmo salário com quem começou a trabalhar de tardezinha. Mas o dono do trabalho, o dono da vinha, disse que não foi isso que combinou. Combinou o mesmo salário. Ele não combinou para trabalhar, para pagar por hora. Então, justiça é justiça. É isso que nós precisamos aprender aqui hoje. Esse trabalhador aqui, o dono dessa propriedade, o dono dessa vinha é Deus. E Ele nos ensina a justiça, que nós precisamos ser justo. Mesmo quando o mundo todo é injusto, nós precisamos ser justos. Então vamos começar a pensar no modo como a gente age em casa, na escola, nas nossas brincadeiras no meio da rua, para a gente não ser injusto, porque essa injustiça depois vai nos levando à corrupção, e a corrupção vai nos transformando em pessoas erradas, em pessoas do mal, tá certo? Então vamos agir com justiça, porque isso é que é o certo. Beleza? Posso contar com você? Você é uma pessoa justa? Ok, eu concordo, eu quero ser justa e você também quer? Para mostrar que você entendeu toda a aulinha que a tia Cris falou aqui, você vai responder uma atividade bem pequenininha. A atividade está na página 27 e 28. Você vai responder essa atividade e depois vai refletir sobre aquilo que você respondeu, tá bom? Essa atividade quem vai corrigir é a tia Cristina e a tia Yolanda. Beijinhos para você.